Boa tarde, meu nome é Jorge Bruno Moraes, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas no primeiro período no IF-Sudeste-MG. A disciplina é História das Ciências Naturais e é ministrada pelo professor Magela. Eu vou falar sobre a vida e obra de Nikola Tesla, o gênio que iluminou o mundo. Nikola Tesla foi um dos maiores inventores e cientistas da história, responsável por avanços fundamentais na eletricidade, rádio, robótica e comunicação sem fio. Embora tenha sido pouco reconhecido em vida, hoje é celebrado como um verdadeiro visionário. Esta apresentação explora sua trajetória brilhante e o legado que deixou para o mundo moderno. Infância e família. Tesla nasceu em 10 de julho de 1856 na vila de Smiljan, parte do Império Austríaco, hoje Croácia. Era o quarto de 5 filhos de Milutin Tesla, um sacerdote ortodoxo sérvio, e Georgina Duca Tesla, uma dona de casa dotada de criatividade e talento manual, apesar de não saber nem ler e escrever. Desde pequeno, Nikola demonstrava habilidades mentais extraordinárias. Memorizava livros inteiros, resolvia problemas matemáticos mentalmente e era capaz de visualizar objetos tridimensionalmente com riqueza de detalhes. Essa parte a gente falou um pouco aí sobre a infância e a família de Tesla. Vale ressaltar que ele e sua mãe tinham uma grande afinidade. Ela foi, apesar de não saber ler e escrever, ela tinha uma grande facilidade com ferramentas e isso acaba que ela conseguiu passar um pouco disso para o Nikola também. Sobre educação. Tesla iniciou seus estudos superiores em engenharia elétrica na Universidade Politécnica de Graz, na Áustria, onde se destacou por seu desempenho brilhante. No entanto, abandonou o curso devido a conflito com professores e à exaustão mental. Mais tarde, frequentou brevemente a Universidade de Carolina, em Praga. Mesmo sem um diploma formal, sua mente analítica e sua capacidade de raciocínio ultrapassavam os padrões acadêmicos. Ele desenvolvia e testava mentalmente cada detalhe de suas invenções, o que dispensava o uso de esboços ou protótipos preliminares. Com esse trecho a gente pode perceber que o Nikola Tesla ele era um cara acima da média. Até hoje em dia, quantas pessoas a gente conhece que consegue imaginar um objeto em sua mente tridimensionalmente? Ele conseguia enxergar dessa forma com riqueza de detalhes ainda. Primeiros trabalhos. Após deixar a universidade, Tesla trabalhou em empresas de telégrafo e engenharia elétrica em Budapeste e Paris. Foi nessa fase que começou a desenvolver seu conceito sobre campos magnéticos rotativos, que daria origem ao motor de indução de corrente alternada. Na Europa, destacou-se tanto que foi transferido para os Estados Unidos para trabalhar diretamente com Thomas Edison, o maior nome da eletricidade da época. Chegada aos Estados Unidos. Em 1884, Tesla chegou a Nova York, com apenas 4 centavos no bolso, mas com ideias inovadoras e uma carta de recomendação em mãos. A carta dizia: "Caro Edison, conheço 2 grandes homens e você é um deles. O outro é este jovem." Tesla foi contratado por Edison, mas logo surgiram conflitos devido a diferenças de visão científica, ética, de trabalho e objetivos comerciais. A gente pode ver aí que na chegada de Tesla nos Estados Unidos, ele já foi diretamente trabalhar com Thomas Edison, que até então era o grande nome da eletricidade no mundo. E a gente vai ver mais um pouco agora sobre a relação
entre os dois. Inserir Tesla e Edison tinham filosofias completamente diferentes. Edison acreditava na corrente contínua, mais simples, mais limitada, enquanto Tesla defendia a corrente alternada, mais eficiente e segura para longas distâncias. O relacionamento se deteriorou após Tesla ser enganado em uma promessa de pagamento por parte de Edison, o que teria desafiado a melhorar o sistema elétrico em troca de um prêmio financeiro que nunca foi entregue. Esse tal enganamento que Edison fez com o Tesla foi... a gente não se sabe ao certo se foi isso mesmo, mas trata-se de uma proposta de Edison, de Tesla criar 20 projetos para o Edison e receberia $50 mil por isso. Foi então que o Tesla criou, né, os 50 projetos, e quando foi pedir o seu dinheiro do acordo, o Edison deu como se fosse uma brincadeira e não pagou ele. A Guerra das Correntes foi uma disputa entre dois sistemas: corrente contínua, promovida por Edison, e corrente alternada, apoiada por Tesla e financiada por George Westinghouse. Edison iniciou campanhas difamatórias contra a corrente alternada, tentando provar que era perigosa. No entanto, Tesla demonstrou a segurança e eficácia de seu sistema. A vitória definitiva da corrente alternada aconteceu na Exposição Mundial de Chicago em 1893, que foi inteiramente alimentada por energia alternada. Foi até dessa disputa entre os dois que acabou acontecendo a primeira execução elétrica por cadeira elétrica. O Thomas Edison queria difamar a corrente alternada do Tesla, e aí até utilizando ela para poder executar criminosos. E aí, numa tentativa que não foi tão bem executada, o criminoso ficou fritando na cadeira por aproximadamente 1 hora, e aí isso acabou gerando uma repercussão muito negativa, mas que Tesla conseguiu reverter depois. Invenções revolucionárias. Tesla foi um dos maiores inventores de todos os tempos, com mais de 300 patentes registradas. Dentre as suas principais invenções, temos o motor de indução de corrente alternada, que é o principal ponto de divergência entre ele e o Thomas Edison. O motor de indução de corrente alternada, a bobina de Tesla, que era para transmissão de energia sem fio, o rádio, precedendo Marconi, que foi um outro cientista que aparentemente teria criado o rádio, mas o Tesla já tinha esse conceito antes. Controle remoto por rádio, lâmpadas fluorescentes e iluminação sem fio. Ele também explorou a ressonância magnética, sistema de radar e até a robótica em seus experimentos. A bobina de Tesla. Inventada em 1891, a bobina de Tesla é um transformador de alta voltagem e alta frequência. Ele permitia experimentos com transmissão de energia sem fio e produzia impressionantes arcos elétricos. Foi usada para explorar raio-x, principalmente de rádio, e até mesmo para tentar fornecer eletricidade sem fios a casas e cidades inteiras. É considerada um dos dispositivos mais icônicos da história da ciência. Contribuições para a rádio. Tesla realizou experimentos com transmissão de sinais sem fio,
Guglielmo Marconi. Suas patentes sobre rádio foram inicialmente ignoradas, mas em 1943, a Suprema Corte dos EUA reverteu a situação e reconheceu Tesla como o verdadeiro inventor. Ele imaginava um sistema global de comunicação sem fio, algo que se tornaria realidade décadas depois, com a internet e a tecnologia Wi-Fi. Ou seja, há mais de 130 anos atrás, Tesla já tinha alguma logística, uma ideia sobre comunicação sem fio, conexão sem fio, o que hoje a gente vê com a internet, Wi-Fi e etc. Torre de Wardenclyffe. Construída em 1901 em Lost Island, Nova York, a Torre de Wardenclyffe seria o ápice dos planos de Tesla. Transmitir energia e informações sem fio por todo o planeta. O projeto foi inicialmente financiado por J.P. Morgan, mas após descobrir que Tesla queria oferecer energia gratuita, Morgan cortou o financiamento. A torre foi abandonada e demolida em 1917, mas permanece como um símbolo do idealismo e da genialidade incompreendida de Tesla. Uma curiosidade sobre esse J.P. Morgan é que ele foi uma das vítimas no Titanic. E esse investimento que ele fez por Tesla inicialmente foi de 5 milhões de dólares. Parcerias e dificuldades. Tesla teve apoio de empresários como Westinghouse, mas também enfrentou traições, sabotagens e falta de investimento. Por vezes, suas ideias eram consideradas impossíveis ou perigosas. Ele recusava vender suas patentes ou ideais que pudessem ser usados com fins militares ou lucrativos. Sua ética científica, embora admirável, contribuiu para seu isolamento e pobreza. O Tesla, acima de tudo, ele achava que a tecnologia ela tinha que ser utilizada pelo bem da população em geral, não com fins de armamentistas. E por conta disso ele acabou enfrentando muita dificuldade e por conta de falta de verba, financiamento. Últimos projetos. Mesmo sem recurso, Tesla continuou trabalhando em conceitos futuristas. Transmissão global de energia sem fio, máquinas de antigravidade, arma de defesa com feixes de partículas, entre parênteses aí, o tal raio da morte. Suas ideias muitas vezes pareciam saídas de ficção científica, mas inspiraram gerações de engenheiros e cientistas. Para falar um pouco sobre essas últimas invenções que muitos julgaram sair de ficção científica, teve o raio da morte, que Tesla trabalhou em um dispositivo de feixe de partículas que até chamou ele de Teleforce, ou raio da morte. Ele imaginou que essa arma de energia direcionada poderia ser usada para fins defensivos, como criar um escudo protetor ou destruir aeronaves inimigas. Isso já no final de sua vida. Ele também tem a turbina sem pás. Ele desenvolveu uma turbina que não utilizava pás, mas sim a ação de camadas finas de fluidos entre discos lisos. Embora não tenha tido aplicação comercial imediata, essa turbina tem sido objeto de pesquisa e desenvolvimento em áreas como biomedicina e energia eólica. Vida pessoal. Tesla nunca se casou nem teve filhos. Acreditava que o celibato ajudava na criatividade. Era obsessivo com limpeza, simetria e especialmente com o número 3. Apegou-se emocionalmente a pombos, aos quais alimentava e cuidava como se fossem seus companheiros. Muitos de seus hábitos excêntricos reforçam a imagem de cientista louco, mas era, acima de tudo, um homem profundamente sensível e introspectivo.
Um outro detalhe curioso sobre a vida de Tesla é que durante a vida dele, ele poucas vezes teve uma residência fixa. Ele gostava de morar em hotéis e viver de bastante luxo. E isso contribuiu para poder, ao final da vida dele, ele não ter tido um grande patrimônio acumulado. Reconhecimento em vida. Tesla foi uma celebridade na década de 1890. Suas palestras lotavam auditórios e suas demonstrações fascinavam o público. Mas ao longo das décadas foi gradualmente esquecido, enquanto nomes como Thomas Edison e Marconi ganharam reconhecimento. Morreu sozinho e quase anônimo, apesar de seu impacto incalculável na ciência. Morte. Nikola Tesla morreu em 7 de janeiro de 1943, aos 86 anos, no Hotel New Yorker. Pouco após a sua morte, o FBI confiscou todos os seus documentos e equipamentos. Até hoje, especula-se que algumas de suas ideias mais avançadas nunca vieram à tona por esse motivo. Reabilitação histórica. No século XXI, Tesla foi reabilitado como ícone da ciência. Virou tema de filmes, documentários, quadrinhos e jogos. A empresa Tesla Motors, fundada por Elon Musk, homenageia seu nome como símbolo de inovação e energia limpa. Sua história inspira cientistas, estudantes e sonhadores em todo o mundo. A gente pode ver que uma curiosidade que às vezes muita gente não sabe, mas a empresa, como foi dito aí, a empresa do Elon Musk se chama Tesla Motors, justamente pela grande admiração que o Elon Musk tem pelo Tesla numa tentativa também de fazer uma reparação, uma reabilitação histórica para o Tesla ter o reconhecimento que ele sempre teve que ter. Legado científico. Tesla foi o responsável por revolucionar a forma como vivemos. Ele antecipou a eletricidade como conhecemos, a comunicação sem fio, o conceito de automação e robótica, a busca por energia limpa. Hoje é considerado um dos maiores visionários da humanidade. E falando um pouco aí sobre o conceito de automação e robótica, o Tesla acreditava que os robôs poderiam criar uma era de abundância econômica ao invés de simplesmente substituir empregos. Homenagens. A unidade de medida Tesla T, usada em física para medir campos magnéticos. Hoje a unidade de medição de campos magnéticos tem a letra T justamente por causa de Tesla. O Museu de Nikola Tesla em Belgrado, na Sérvia. Estátuas, selos e moedas em diversos países. Seu nome eternizado em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a Tesla. Antes esquecido, tornou-se um símbolo global. Curiosidades. Tesla falava 8 idiomas: sérvio-croata, inglês, francês, alemão, italiano, tcheco, latim e húngaro. Devido à sua memória fotográfica, que tinha uma grande facilidade de decorar livros inteiros, então idiomas para ele nunca foram grandes problemas. Outro fato curioso é que ele dormia apenas 2 horas por dia. Tinha fobia de joias, brincos e cabelo humano. Fazia cálculo e experiências mentalmente. Chamava suas invenções de crianças mentais. Sua excentricidade era proporcional ao seu brilhantismo. Algumas frases famosas de Tesla. O presente é de vocês, mas o futuro pelo qual tanto trabalhei é meu. A ciência não é senão uma perversão de si mesma, a menos que tenha como objetivo o bem da humanidade. Tesla acreditava que a ciência devia servir ao bem comum e não ao lucro ou à guerra. Conclusão: Nikola Tesla foi um homem à frente do seu tempo.
Sua vida prova que o verdadeiro gênio nem sempre é compreendido em sua época, mas hoje sua influência é visível em cada canto iluminado, em cada dispositivo eletrônico, em cada avanço tecnológico. Seu legado é eterno e seu exemplo é inspiração para futuras gerações. Aí a gente tem as referências e por hoje é só. Obrigado.